Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de curtir, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não poder perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Já era tarde de sábado e os outros meninos que moravam na fazenda Alvorada, no município de Iporá, no estado de Goiás, estavam jogando bola em um campinho improvisado que existia na fazenda. Foi quando eu vi um carro se aproximando. Eu corri para abrir a porteira e era o seu Félix, o patrão do meu pai que estava chegando da capital. Depois que o carro passou, eu fui até a casa dele, pois toda vez que ele chegava de viagem, ele sempre trazia algumas lembranças ou alguns brinquedos para as crianças que moravam na fazenda. Mas daquela vez foi bem diferente. Ele estava triste, o seu semblante era de preocupação. Mas mesmo assim eu me aproximei e pedi a bênção dele. Ele não me respondeu direito como de costume fazia. Ele perguntou pelo meu pai e eu falei que o mesmo estava trabalhando. Então ele me pediu para dar um recado ao meu pai, pois ele precisava falar com uma certa urgência com ele. Quando foi a tardezinha, o meu pai chegou na nossa casa. Ele desceu do cavalo e antes que ele subisse no alpendre de casa, eu fui logo dizendo: "Pai, o senhor Félix, ele chegou e ele quer falar com o senhor." O meu pai acenou com a cabeça, um sinal de positivo, e entrou para dentro de casa. Ele tomou um banho, comeu alguma coisa e em seguida foi para a casa do seu patrão. Eu fui junto com ele, é lógico, pois eu ainda tinha uma esperança de receber algum agrado. Quando nós chegamos na casa dele, a dona Madalena nos atendeu. Ela é a mulher que toma conta da casa. Ela mandou tanto eu quanto meu pai sentarmos no sofá da sala. Enquanto isso, ela foi até o quarto chamar o seu Félix, que estava descansando. E não demorou muito. Ele chegou e sentou na poltrona da sala próximo da gente. Ele estava com um semblante de muita tristeza. Foi quando ele começou a falar: "Osvaldo, você nasceu e se criou aqui na fazenda. Eu tenho muita consideração por você, assim como eu tinha pelo seu pai, o meu amigo Clementino, e que Deus o tenha. Mas a notícia que eu irei lhe dar não é nada boa." Então o seu Félix continuou falando: "Presta atenção, Osvaldo. Esse velho aqui está com os dias contados. Os médicos me informaram para eu me apegar em Deus, porque a minha situação é bem difícil para os homens resolverem. Eu não sei como os meus filhos vão te tratar depois que eu partir, porém, em todo caso, eu quero que amanhã mesmo você procure um pedaço de terra aqui na região, que esteja à venda, pois eu irei comprar e irei lhe dar. Será como uma forma de pagamento pelo seu tempo aqui na fazenda de trabalho. Eu também irei lhe dar algumas cabeças de gado, para que você possa tocar sua vida para não passar nenhum aperto." Meu Deus, quando o seu Félix falou aquilo para o meu pai, o mesmo começou a chorar, pois ele era mais do que um patrão. Ele era como se fosse um pai. Foi ele que praticamente criou o meu pai, logo depois que o meu avô Clementino, que era vaqueiro da fazenda, havia morrido na época. Eu tinha 11 anos de idade e eu estava acompanhando de perto toda aquela situação. Eu morava com meu pai Osvaldo, a minha mãe Maria e a minha irmã Luciana. Porém, eu já tinha noção de quando alguma coisa de muito ruim estava por vir. Porém, nos dias seguintes, o meu pai ficou sabendo de um sítio da família Aragão, que ficava perto do sítio do meu avô Raimundo. Esse sítio estava à venda, mas o problema era que esse sítio já estava abandonado há mais de 15 anos. E o pior, ele tinha uma fama de ser assombrado, pois o meu pai não ligou para a fama do local, até mesmo que ele não acreditava em nada do que era dito. Ele foi até o seu Félix e falou sobre o sítio do Aragão. Na mesma semana, o patrão dele conseguiu negociar com os herdeiros e comprou o sítio e deu para o meu pai de papel passado. E como havia prometido, ainda deu 20 cabeças de gado para ele tocar a vida. Enfim, parece que o patrão do meu pai
só estava esperando resolver isso para poder partir em paz, pois na mesma semana o mesmo havia passado mal e ficou quase um mês internado, mas não teve jeito, ele acabou morrendo. Quando a notícia chegou na fazenda, foi uma choradeira que só. Todo mundo gostava dele. Em um mês após o sepultamento, os 3 filhos do seu Félix se reuniram e decidiram vender a fazenda, pois cada um deles já tinha suas vidas em outros lugares e os seus próprios negócios, e não teriam tempo para cuidar da fazenda. A fazenda foi vendida para o seu Álvaro, um fazendeiro da região. Porém, ele fez questão que o meu pai continuasse trabalhando na fazenda Alvorada, pelo simples fato do meu pai conhecer tudo e ser bom de serviço. O meu pai não titubeou, aceitou em continuar trabalhando na fazenda, mas falou que a gente iria se mudar para o nosso sítio. E é lógico, o novo patrão aceitou. Antes de todos nós nos mudarmos, o meu avô Raimundo, o pai da minha mãe, que é pedreiro, foi com meu pai até conhecer melhor o nosso sítio, que fica em uma área bem grande, medindo 20 alqueires, com um riacho passando ao fundo, com um pequeno curral que ainda tinha uma casa. Por incrível que pareça, a casa até que resistiu bem à ação do tempo. Os antigos donos haviam deixado alguns móveis, e quando meu avô entrou na casa velha, ele sentiu logo um arrepio na espinha e teve a sensação de alguma coisa estava nos observando. Como ele sempre acreditou em coisas sobrenaturais, aconselhou o meu pai a derrubar a casa antiga e construir uma nova, em outro lugar. Mas meu pai falou para ele que preferia economizar o dinheiro e fazer apenas uma reforma na casa. E ainda iria aproveitar alguns móveis. O meu avô não concordou muito, porém respeitou a decisão do meu pai. E na semana seguinte, meu pai e o meu avô trabalharam duro para deixar a casa velha do Aragão habitável. Eles consertaram algumas rachaduras, pintaram algumas paredes e reformaram o telhado. Colocaram um piso e a casa já estava pronta. Só faltava mesmo o pessoal da companhia elétrica aparecer para religar a energia. Depois que a energia foi religada, a minha família se mudou para o sítio que recebemos do Sr. Félix. O meu pai estava muito feliz, pois além de trabalhar na Alvorada, ainda conseguia tocar o que era nosso. Mas pouco tempo depois, coisas bizarras começaram a acontecer. Então descobrimos que a má fama do lugar não era apenas invenção das pessoas. E o primeiro a ver alguma coisa estranha acabou sendo eu mesmo. Certa vez, por volta das 11 horas da noite, eu comecei a escutar um tipo de sussurro vindo do lado de fora da casa, perto do galinheiro. Na hora eu cheguei a imaginar que poderia ser o meu pai, que havia ouvido algum barulho e tinha ido conferir se tinha algum animal atacando as aves dele, e por isso não dei muita importância. Mas de repente eu comecei a escutar passos que vinham do corredor, e como a porta do meu quarto ficava meio que aberta, eu vi o meu pai passando para dentro do banheiro. Na hora eu chamei por ele. O meu pai acendeu a luz do quarto e perguntou para mim o que eu queria. Eu falei para ele que tinha escutado uma voz no quintal. Ele me disse que deveria ser coisa da minha cabeça, ou então deveria até mesmo ter sido um sonho, e que era para eu tentar voltar a dormir, mas eu sabia que não tinha sido apenas um sonho. Nas noites seguintes, eu comecei a escutar passos e risadas do lado de fora, e quando eu olhava pela fresta da janela, eu podia ver algumas pessoas andando em volta da casa. Mas pelo jeito não adiantava nada eu falar com os meus pais, pois eles não acreditariam em mim. O que me restava mesmo era rezar e torcer que ficasse apenas do lado de fora e distante da nossa casa. O tempo foi passando e a nossa vida voltou ao normal. Os passos e as vozes noturnas acabaram desaparecendo. Eu já estava convencido que tudo não passou de coisas da minha cabeça, mas quem começou a ver e ouvir coisas foi a minha irmã mais nova. Toda noite ela acordava chorando, dizendo que havia uma bruxa na parede. Porém, assim como aconteceu comigo,
tanto meu pai quanto a minha mãe, ambos não acreditavam no que a minha irmã dizia. E o pior, o meu pai falou que poderiam ser por causa dos desenhos animados que ela ficava assistindo. Geralmente ficávamos em casa durante o dia, a minha irmã, a minha mãe e eu, pois o meu pai saía cedo para o trabalho e só chegava à noite. Mas até ele começou a desconfiar que alguma coisa de anormal estava acontecendo, pois todos os dias, assim que ele se levantava para ir trabalhar, os animais amanheciam soltos e o cachorro que a gente criava latia a noite toda. E como se não bastasse, alguns objetos desapareciam de onde a gente os colocava. E do nada encontrávamos em outro lugar. Mas o pior era durante a noite, quando começamos a ouvir barulhos de objetos caindo. Porém, a culpa sempre ficava em nosso gato. Teve uma vez que em um final de semana bem à tardinha, no início da noite, eu estava na sala assistindo televisão. Foi quando que de repente eu ouvi os gritos da minha mãe. Eram gritos de terror e pânico. Eu cheguei a pensar que havia acontecido alguma coisa grave. De repente ela entrou correndo dentro de casa. A minha mãe estava branca e tremendo muito, sem conseguir falar. Corri até a cozinha e peguei um copo de água com açúcar. Ela tomou a água, pegou a minha irmã Luciana e me chamou para sair de casa. Nós fomos caminhando até a casa do meu avô. Chegando lá, a minha mãe mal conseguia falar o que havia acontecido, mas depois de uns 10 minutos, ela conseguiu se acalmar e finalmente pôde nos contar o que havia acontecido com ela. E foi assim. Ela nos contou que estava lá fora sentada no banco, preparando feijão de corda. Então ela começou a sentir alguma coisa que estava passando no seu pé embaixo da mesa. Ela chegou a pensar até que fosse o gato, mas então aquilo começou a apertar os dedos dela. E quando ela se abaixou para ver o que era, ela viu uma mão que parecia sair do piso da varanda. Ela entrou em desespero quando viu aquilo. Era coisa com certeza do demônio, segundo ela. Aquilo não era desse planeta. Ficamos bem assustados ao ouvir o que minha mãe havia contado. Então ficamos na casa dos meus avós, e quando foi por volta de 6:30 da noite, eu vi o meu pai passando na estrada vindo do trabalho. Eu gritei pelo nome do meu pai porque ele estava distante, mas graças a Deus ele conseguiu ouvir. Ele nos viu e entrou no sítio do meu avô Raimundo. Quando meu pai chegou, a minha mãe já tratou logo de avisar ele o que havia acontecido. O semblante do meu pai foi de não acreditar muito. Ele ficou até surpreso pelo que minha mãe havia dito e, sem muito acreditar, nos informou que iria até a nossa casa pegar algumas roupas e queria alimentar os bichos e depois ele retornaria. Depois de 1 hora mais ou menos, o meu pai acabou retornando para o sítio do meu avô. E era nítido que ele tinha presenciado alguma coisa de sobrenatural. Ele jantou e começou a nos relatar o que havia acontecido com ele durante o pouco tempo que ele havia ficado sozinho lá no nosso sítio. Ele nos disse que assim que ele chegou em nossa casa, tudo aparentava estar normal. Ele deu comida para os animais e em seguida foi tomar um banho. Quando ele já estava todo ensaboado embaixo do chuveiro, ele começou a ouvir a voz da minha mãe o chamando. Ele chegou a pensar que ela havia resolvido voltar com a gente. Porém, o mais estranho é que ela chamava ele do lado de fora da casa. Ela não entrava, então ele chegou a pensar que havia deixado a porta trancada. O meu pai nos contou que rapidamente ele tirou o sabão do corpo e saiu enrolado na toalha. Mas quando ele chegou na sala, a porta encontrava-se aberta. Então ele foi para o lado de fora da casa e viu que não havia ninguém lá. Então ele retornou para o quarto e quando ele estava se vestindo, o nosso cachorro Tupã começou a latir no fundo da nossa casa. Então ele foi ver o que era e acendeu a luz do quintal. Então ele viu que havia alguém debaixo do pé de jaca e parecia ser uma mulher. Na hora o meu pai chamou, mas a mulher não respondia e a mesma veio andando em sua direção. Quando ela saiu da penumbra, ele pôde perceber que aquilo ali era uma assombração.
tinha um aspecto de cadáver. Aquela coisa ficou perguntando para o meu pai onde estavam as ovelhas dela. O meu pai nos disse que entrou num desespero, que ele saiu correndo para frente da casa e quando foi montar no cavalo, aquela coisa estava ao seu lado. Até o cavalo levou um susto e quase o derrubou. O meu pai nos disse que deu graças a Deus que conseguiu sair daquele sítio, pois com certeza aquela coisa queria fazer algum mal a ele. E nem por todo o dinheiro do mundo ele voltaria para casa. Então o meu avô, que estava sentado na mesa, relembrou meu pai que havia aconselhado ele a derrubar a casa antiga e fazer uma casa nova, pois infelizmente algumas pessoas se apegam demais às coisas desse mundo e quando partem para uma outra vida não conseguem se libertar. Então as mesmas ficam perturbando os vivos. No dia seguinte, bem cedo, o meu pai e o meu avô retornaram para o nosso sítio e chegando lá, eles viram que todos os animais estavam soltos em volta da casa. Foi então que o meu avô Raimundo falou para ele que o melhor a ser feito seria colocar fogo em todos os móveis velhos que pertenciam aos antigos donos da casa e, se possível, derrubar a casa também. E assim construir uma casa nova em um local um pouco distante da casa antiga. Quando foi à noite, o meu pai conversou com a minha mãe o que ela achava dele demolir a casa. A minha mãe não titubeou e apoiou a decisão dele, que o pensamento dele estava certo, pois ela acreditava piamente que naquele local havia alguma maldição. Então, 2 dias depois, o meu pai arrumou uma retroescavadeira e ele e o meu avô demoliram a casa da gente. Em seguida, eles cavaram um buraco, pegaram todos os móveis, atearam fogo e enterraram, pois os móveis eram antigos e pertencentes aos antigos donos. Após todo o processo, o meu avô Raimundo respirou aliviado e disse que agora ficaria tudo bem, pois os móveis e a casa eram o que mantinha os espíritos presos nessa terra. Ficamos morando na casa do meu avô Raimundo durante 6 meses. Esse foi o tempo que meu pai demorou para construir uma nova casa. Graças a Deus já se passaram 9 anos e desde então não apareceu nenhuma outra assombração. Hoje a parte de terra que ficava a antiga casa permanece isolada do resto do sítio e mesmo durante o dia ninguém gosta de passar ao lado da cerca. Hoje o nosso sítio se tornou autossuficiente e é de lá que tiramos a maior parte do nosso sustento. Porém, o meu pai continua trabalhando na fazenda Alvorada e dando conta no nosso sítio. Coitado, ele trabalha demais. Eu brinco até com ele. Eu falo que quando ele morrer, é ele que vai ficar assombrando o local, portanto que ele é apegado àquela fazenda e à nossa. Desejo a vocês uma ótima noite e obrigado por escutar esse relato.